Muito bem, galera. Vitor, para a gente falar agora dos desdobramentos da semana, ou seja, o que a semana de 22 desencadeou dentro da cultura, da literatura, dentro da história, dentro das artes brasileiras, explica pra gente algo fundamental, que é aquela coisa da antropofagia, lá de 28, do Oswald de Andrade. Conta pra galera o que significa antropofagia. Bom, vamos lá, assim, se a gente fosse fazer uma tradução literal mesmo, seria homem que come carne humana, né? Canibalismo. Mas o que o Oswald está querendo remeter ali, quando ele fala de antropofagia, é de uma prática cultural, cara, de alguns grupos tupis, dos índios tupis, que viviam no litoral brasileiro. Porque o grupo tupi é o maior grupo que existia, né, de indígena. É uma nação, mais do que isso até, são várias nações, é uma coisa muito grandiosa. E alguns desses grupos tupi do litoral, mais conhecidos geralmente por tupinambás, eram grupos extremamente guerreiros e que tinham como prática cultural fundamental a prática do ritual antropófago ou antropofágico. E aqui eu preciso fazer uma ressalva bem importante. Isso é uma prática ritual, não alimentar. Ou seja, os caras não comiam carne humana para encher a pança, sacou? Eles comiam com um intuito religioso. E basicamente funcionava da seguinte forma. A partir de uma guerra, eles eram povos essencialmente guerreiros, a guerra era um elemento central na sociabilidade desses grupos. A partir de uma guerra, eles sequestravam inimigos, os guerreiros inimigos. Esses inimigos sequestrados, eles eram aprisionados, mais ou menos, nas ocaras, como eram chamadas a parte central das tribos, né? Ficavam ali, eles na verdade ficavam meio soltos, mas vigiados. Passado um tempo, se comemorava uma grande festa em homenagem àqueles prisioneiros de guerra. E o mais legal é o prato principal dessa festa eram os próprios inimigos. Exatamente. Os homenageados alimentavam os convivas ali da festa. E basicamente eles comiam para quê, né? Eles comiam para absorver as qualidades, pegar do inimigo aquilo que ele tinha de melhor. Tanto é assim que 3 porções do corpo eram as preferidas. Eles comiam prioritariamente o cérebro para absorver a inteligência. Eles comiam prioritariamente os músculos das pernas e das coxas para absorver a força e comiam prioritariamente os testículos e o pênis para absorver a virilidade, a masculinidade. As outras partes do corpo não eram desperdiçadas, já matou, tem que comer. Mas isso era distribuído entre as pessoas de menor importância na tribo. Os mais velhos, as crianças e as mulheres. Então, as partes principais ficavam para os guerreiros. E assim eles acreditavam que eles estavam devorando o inimigo, absorvendo aquilo, e que aquela força do inimigo, aquelas qualidades do inimigo se perpetuariam nele. Só deixa eu dar um dado curioso. As mulheres também eram sequestradas na guerra, só que elas não eram devoradas. Elas eram absorvidas culturalmente, no sentido de que elas eram obrigadas a se casar com membros da tribo que foram incorporados, trazendo seus valores culturais. O que demonstra também essa certa antropofagia já cultural de fato. Cara, Vitor, muito interessante porque esse resgate da tradição tupi, ele vai ser feito também pelo romantismo, você já falou sobre isso, só que de uma forma muito mais europeizada. É o índio de calças, é o índio cristão. O ritual da imbira, aquela corda que se passava ao redor do abdômen, cortava o carinhoso, que fazia parte do ritual antropófago, ela foi citada no poema Jucapirama pelo Gonçalves Dias, né? Então o índio Ijucapirama vai ser devorado e ele vai ser morto no ritual da imbira. Agora, olha que interessante, como é que essa antropofagia que aparece então muito de relance nesse poema do Gonçalves Dias, como isso vai ser resgatado ali pelo Oswald de Andrade. Bom, tá aqui na nossa telinha, mas tá aí na sua tela muito maior. Este aqui você conhece, é o quadro Abaporu da Tarsila do Amaral. Acontece que a Tarsila, companheira do Oswald, o presenteia em 1928 com este quadro pelo seu aniversário. Acontece que este quadro não tinha nome. E o Oswald pirou no quadro. O Oswald, junto com o Raul Bopp, decidem intitulá-lo então de Abaporu, que é o homem que come gente, né? O homem que come carne humana. E eles decidem então, Raul Bopp e Oswald de Andrade, fazer um movimento, todo um movimento cultural e artístico em torno deste quadro. E é aí que surge a revista de antropofagia. E aí, na primeira edição, nós temos o Manifesto Antropófago, que é publicado junto com essa gravura aqui, representando o quadro da Tarsila do Amaral. Eu não sei você, Vitor, eu sou fã desse texto, cara. Eu acho que se a gente fosse jogar todos os textos brasileiros do século XX fora, eu deixaria este fora. Se for para escolher, então, da nossa primeira fase modernista, eu não tenho dúvida. Eu deixaria todas as obras de lado e deixaria um manifesto, que é um texto teórico,
O Manifesto é um texto teórico acima de todos os textos ficcionais. É o mais interessante, é o mais maduro, e aquela coisa, o Mário começa se organizando, mas na hora que o Ousad começa a tomar conta do negócio, vira outra coisa. E assim, eu tenho um carinho por esse texto, eu sei que você tem também, e eu vou fazer uma forma de brincadeira. Eu queria que você comentasse, para quem não conhece o texto, esse é um texto de aforismos, pessoal. Me corrija se estiver errado, Vitor, mas o aforismo, ele é um texto de curta extensão e contém uma espécie de, não é bem uma verdade, mas é uma tese, né? Tem uma tese filosófica em geral ou estética, no caso, os movimentos estéticos. No caso aqui nós temos então algumas teses que o Ousad apresenta, que ele vai então colocando de forma alternada e por fim fechando com uma assinatura muito original. Eu queria que você falasse, Vitor, quais são suas teses favoritas? Me fala um pouco desse manifesto a partir das suas teses que mais te chamam a atenção. Olha, primeiro é muito difícil falar de quais são as mais interessantes ou as mais que me chamam a atenção, porque me vem um monte na cabeça. Claro. Um monte. Eu selecionei 3, porque eu acho que são as mais fundamentais para a gente poder organizar nosso raciocínio. Mas vamos fazer o seguinte, você também fala algumas. Perfeito. Fechou? Então, eu separei aqui 3. Vou começar pela primeira, que para mim resume tudo que a gente falou sobre antropofagia. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Ou seja, o que deixa muito claro aqui nessa perspectiva, e aí falando tanto do ponto de vista estético, mas talvez até do ponto de vista da cultura, da formação da cultura brasileira. A cultura brasileira é aquela que se apropria, que se interessa pelo que não é meu, que é do outro, que é distinto, que é diferente. E isso é de uma grandeza antropológica mesmo, de percepção da cultura, de que é preciso incorporar o outro e preciso incorporar o diferente para eu sobreviver, para eu me estender, para eu me revolucionar, que é a grande questão. Por isso que essa é a lei do homem. É a lei de como a humanidade se desenvolve. É a maneira como a humanidade, ao lidar com o outro, ao entrar em contato com o outro, e lógico, absorver, comer o outro, ela consegue se desenvolver. Por isso, lei do antropófago. Interessante que o professor da Unicamp, Eduardo Sterzi, eu já ouvi dizendo que as teses do Ousad aqui não são apenas um manifesto cultural a respeito do Brasil, mas são talvez o primeiro pós-moderno ou contemporâneo manifesto de cultura a respeito de qualquer cultura, porque todas as culturas são híbridas, são mestiças necessariamente. Vou agora puxar a minha. Só um parênteses, diga lá. Não só em cultura no sentido arte, é em cultura no sentido amplo do termo, antropológico do termo. Exatamente. Né? A minha favorita é também logo no início, ele diz, só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Eu gosto muito de explicar assim para os alunos. Ora, se só isso nos une, então nada mais nos une. Nós somos um país mestiço, somos um país plural, um país de extensão continental, né? É um silogismo, né? Se só isso une, nada mais une. Então, o que une de fato o Brasil, o que o Ousad enxerga então como uma unidade, tem a ver com a próxima, eu vou emendar, né? Que é to be or not to be, that's the question. Isso significa que o ato de deglutir, o ato de comer os elementos estrangeiros, desde 1500 nos constituiu, desde os tupis, na verdade. Os tupis depois de 1500. Ou seja, o que há de comum entre um aluno de 16 anos no estado do Amazonas, no estado de Goiás, no estado de São Paulo, no estado do Paraná, no estado do Maranhão, é a antropofagia. Tirando isso, nós somos um grande carnaval. Exatamente. E aí, cara, a gente começa a entender o que eu já falei antes, que é como eles estão fundando uma nova noção de nação. Né? Agora, o que nos torna iguais é o fato de sermos tão diversos, tão diferentes, tão antropofágicos ou antropofagizados, sei lá, né? Perfeito. E a próxima? Bom, vamos lá. Você não quer falar mais um pouco do To Be or Not To Be? To Be or Not To Be, vamos lá. O To Be or Not To Be, você deve conhecer, é do Shakespeare, né? Isso tá lá na peça Hamlet, quando o personagem Hamlet diz To be or not to be, that is the question, ou seja, ser ou não ser, eis a questão. Contando um pouquinho da história, basicamente, você já assistiu o Rei Leão, a história é a mesma, o tio safado matou o pai, está pegando a mãe do Hamlet, que é o Simba, é a mesma coisa, e aí aparece o fantasma do pai, que é o Mufasa, e o fantasma não tem nome na peça do Shakespeare, mas aparece o fantasma do pai e fala, seu safado, lembre-se de quem você é, lembre-se de quem você é. E aí, então, ele resolve tomar o seu lugar no trono, no cosmos, tragédia, assumir o seu destino, e assassina o seu pai, que é o Scar ou o Cláudio. E então, ser ou não ser é o momento em que Hamlet pensa, eu preciso assumir o meu destino. Eu preciso saber assumir meu destino no cosmos.
ou eu assumo ou eu não assumo. Né? No caso do Simba seria o Hakuna Matata, no caso do Hamlet seria namorar a Ofélia. Né? E aqui, quando a gente pensa um pouquinho sobre este quadro da Tarsila, a gente vê essa inversão aqui do retrato clássico, porque as partes inferiores estão privilegiadas, ao invés das partes superiores. A posição lembra o Pensador do Rodin, talvez seja uma espécie de paródia com o Pensador do Rodin. Mas sobre o que esse bichão mitológico, totêmico, está pensando? Assim como o Hamlet pensa sobre a existência, assim como o Rodin, que na verdade é uma escultura de Dante, o poeta Dante Alighieri, pensando sobre o destino da humanidade, o cristianismo e o humanismo, esses caras que são europeus, que são o centro da cultura, eles pensam sobre a existência de forma universal. Mas como é que nós vamos pensar a existência de forma universal, Vitor, se nós nem sabemos o que somos? E aí então, tanto o bichão da Tarsila, quanto no manifesto do Oswald, nós estamos pensando sobre o que é ser brasileiro. Então, antes de responder to be or not to be, ser ou não ser, eu tenho que responder to be or not to be. Né? Tupi da cultura tupi-guarani. Então, somos tupis, temos um traço medular, central tupi-guarani e deglutimos, comemos os valores do estrangeiro. Né? O Oswald é assim, é aquele cara que o aluno pergunta, professor, ele pensou em tudo isso? Pior que sim. Sim, pensou. Né? E a sua próxima? Eu escolhi a tal, ó. Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia, ou em Belém do Pará. Né? Muito bem, eu gosto muito dessa frase porque, lógico, como historiador, ela vem tentar subverter, e subverte muito bem, a lógica como nós entendemos a história do Brasil. O Brasil nasce a partir da colonização, a partir da catequização. Só que isso não é bem verdade. Na real, é que quando você pensa numa lógica de catequizar, a ideia que nos passa pela cabeça é aquele processo de aculturação. Um vem, sobrepõe a cultura do outro, domina e acaba extirpando a cultura original. Isso nunca existiu, nunca vai existir. Eu prefiro muito mais o conceito de transculturação, em que uma cultura se impõe, é verdade, mas ela também recebe em troca um conjunto de valores culturais da outra. E aí, a gente poderia pensar em vários aspectos, mas já que ele falou de catequização, vamos ficar nesse campo da religião. A religião que se formou no Brasil, ela não é simplesmente a religião católica portuguesa. Ela é uma religião mestiça. O cristianismo brasileiro, tem um historiador das religiões chamado Eduardo Hurnaê, diz que nós temos o cristianismo caboclo, o cristianismo mestiço, o cristianismo mulato. Ou seja, esse cristianismo que se mistura, que se vincula com práticas de origem africanas, com práticas das diversas nações indígenas, com práticas católicas, com práticas de outras vertentes do cristianismo, tudo isso se mistura e se funde. Olha, um católico ultramontano, conservador, lá de Roma, que viesse a qualquer igreja no interior do Brasil, ficaria muito chocado, ficaria ruborizado de ver o que se faz, né, nas lavagens, de escadarias, nas congadas e coisas desse tipo. Sabe que uma vez em Ouro Preto, eu na igreja do Aleijadinho, de São Francisco de Assis, que o Mário de Andrade entende, se não me falha a memória, como o primeiro monumento arquitetônico 100% brasileiro, o arquiteto brasileiro, a execução brasileira. Lá dentro eu vi aqueles mármores de madeira, aqueles pilares de madeira pintados como se fossem mármore, e aquilo é muito engraçado, né, que é para imitar os monumentos europeus. Eu virei pro guia e falei, cara, o que os europeus acham disso quando eles vêm aqui? E aí ele falou, eles acham meio estranho, porque é barroco, mas não é o barroco deles, é um outro barroco, é um barroco nosso, né? E aí ele fala assim, ó, fizemos Cristo nascer na Bahia. Isso é um olhar do Oswald para uma coisa que pouca gente sabe. Isso é um samba que fazia muito sucesso, chamado, de um sambista chamado Sebastião Cirino, chamado Cristo Nasceu na Bahia. Então isso aqui é uma coisa interessante, porque o Oswald está antenado em um monte de coisa da cultura erudita, mas ele está falando da cultura popular que estava tocando na rádio na época que ele escreveu isso. Então ele está citando Shakespeare enviesadamente, ele está citando Freud dezenas de vezes, né? Mas ele está citando um samba de rádio, cara. O que mostra como ele está antenado para o que está acontecendo lá e cá, no alto e embaixo e tudo mais. E aí ele ainda termina com aquela ironia maravilhosa oswaldiana, ou em Belém do Pará, ou seja, Cristo nasceu ou na Bahia ou em Belém do Pará. Sabe que tem uma frase interessante do Monteiro Lobato, em que ele diz que se a literatura brasileira fosse uma vegetação, Machado de Assis seria a única árvore. Né? E por quê? Né? Nosso Machadão, ele é de fato um gigante da cultura, da arte, porque ele tem uma característica que é não pagar pau para o europeu.
Então, o próprio Essa estava lá pagando pau para o Flaubert, pagando pau para o Zola, pagando pau para as teorias darwinistas, para as teorias positivistas. O Machadão estava rindo disso tudo e inventando lá o Quincas Borba e o humanitismo para dar risada, né? Dar uma tirada com a arte, com a cultura europeia, com a ciência europeia. A mesma coisa, a mesma grandeza o Oswald mostra aqui, que é não abaixar a cabeça, é levantar a cabeça e ter uma cultura que fica de pé, né? Se sustenta de pé. Eu vou chamar a atenção, Vitor, de uma frase que eu sei que você também gosta, que é a única frase que o Oswald repete no manifesto. Eu acho tão bonito isso, né? Tudo é calculado, é claro. É a única que ele fala 2 vezes, que é a alegria é a prova dos 9. Né? Uma expressão extremamente brasileira, né? Uma expressão idiomática brasileira e que diz da alegria. Eu falava no outro vídeo sobre o riso, esse riso que é abandonado desde Aristóteles. Quevedo, poeta barroco espanhol, ele tinha uma poética de Aristóteles, nas margens ele fazia críticas ao Aristóteles. Uma das críticas é, cadê o riso, cara? Então o humor não é ferramenta retórica, o humor não tem função alguma, né? O barroco é muito risível e o nosso primeiro poeta barroco, Gregório de Matos, é um poeta do riso. Então, nós temos nosso primeiro autor teatral, Martins Pena, do riso, do humor, nós temos o nosso Gregório de Matos e nós temos aqui o nosso Oswald e o nosso Mário, que se permitem rir. Nós somos uma nação que ri. Nós mostramos os dentes para comer o estrangeiro ou para dar risada. Alegria para dos 9, para mim, é uma frase, assim, sensacional. Ela não diz nada em termos de teoria, mas diz muito em termos de cultura. E em termos de uma resposta de uma vanguarda que se propõe também rir das próprias vanguardas, né? Ela não tem a pretensão que vai ter os textos de um André Breton, dos teóricos europeus, né? Ele é um texto mais leve, mas nem por isso menos potente, eu acho que até mais potente. No Dada eles dizem, se não me engano, l'art n'est pas sérieux, né? A arte não é séria. Mas pra gente é diferente, não só não é sério, mas nós rimos de fato, rimos com os dentes, rimos com a garganta, rimos com as nossas entranhas. Quantos poemas, até anteriores ao próprio manifesto, né, ele do Pau-Brasil e tal, são pra rir, né? São pra rir. Quantos textos são feitos para isso? Exato. Para isso. Exato. Você selecionou mais alguma, Vitor? Era essa. Era essa? Então, eu vou fechar como ele fechou, trazendo a assinatura, tá? Vou aqui pro finalzinho, vai estar muito maior na sua tela para você ver. Veja que ele vai assinar aqui esse documento da seguinte forma. Oswald de Andrade, seu próprio nome, até aqui tá tudo bem. Em Piratininga, São Paulo, em Tupi-Guarani, ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha. Muito bem, em 1556... Oi? 1554. 54, desculpa, o Bispo Sardinha, que era um padre jesuíta, ele estava muito preocupado com a miscigenação no Brasil. Ele estava mandando então que Portugal mandasse mulheres brancas, né, para que os portugueses deixassem de ter filhos, ter descendentes com as índias. Esse índio que era contra a miscigenação, que se chama Bispo Sardinha, a gente estava do Vitor já dando risada disso agora há pouco. O que você falou? Você lembra a frase que você falou? Você não lembra? Eu lembro. O Vitor falou que é um excelente nome para alguém que foi devorado. E é de fato, né? O nome já veio enlatado ali. Mas ele vai ser devorado. Ele vai ser devorado pelos índios tupinambás. Atenção. O ano zero do Brasil é quando? 1500? Com a chegada das caravelas? Não. O ano zero do Brasil é o ano em que, pela primeira vez, um índio tupinambá devora um português. O Oswald, portanto, promove uma inversão da lógica colonizatória. Falamos em carnavalização ainda há pouco. Bakhtin, né? Carnaval virar ao contrário. O rei vira mendigo, o mendigo vira rei. O colonizador vira aqui o colonizado. Eu não posso deixar de mencionar, para a gente fechar, Vitor, falar muito rapidamente sobre a obra que melhor exemplificou, ou melhor, a obra que melhor encarnou tudo isso aqui, que foi a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, né? Tem um boato, a gente, galera, talvez em alguns momentos a gente fale alguma coisa, olha, disse tal coisa, porque muito da semana é linda. Muito da semana, ela também não é documental, então são anos e anos em que a gente conversa, né, com intelectuais na universidade sobre ela, e quanta coisa a gente ouve que a gente não encontra num livro ou outro, e isso vai se passando, isso é muito maluco na semana. Mas o Oswald teria um peso na hora da sua morte, que é não ter sido ele a escrever Macunaíma. Olha que coisa louca, Macunaíma é a obra máxima antropófaga. A Macunaíma conta a história deste índio, Macunaíma, que nasce na beira do rio Uraricoeira. Ele é um índio
é um índio, mas ele é preto retinto porque ele pertence à tribo Tapanhumas. Ele se envolve com a Cimãe do Mato, que é uma amazona. Ela dá a ele um amuleto, a Muiraquitã. Ele perde a Muiraquitã ao brigar com a Boiúna Luna, um monstro mitológico. E aí uma tartaruga come a Muiraquitã, um pescador pesca a tartaruga, pega a Muiraquitã e vende para Venceslau Pietro Pietra, que é um peruano, que na verdade não é apenas um peruano, Venceslau Pietro Pietra, mas também é o gigante Piaimã, comedor de gente, casado com uma caipora, que mora em São Paulo e investe na Bolsa de Valores. E aí Macunaíma com os seus dois manos, Manap e Jiguê, descem, passam aqui por Goiás, vão até São Paulo para recuperar a Muiraquitã. E sabe como é que é? Tem um balanço do gigante Piaimã que fica em cima de um pratão de macarronada, né? Que é para enganar as pessoas para elas caírem e comer. E aí o Macunaíma desafia o Piaimã, ele começa a balançar, ele mais alto, o Piaimã cai dentro da macarronada. Na hora que ele cai lá de dentro, ele grita, falta queijo! E morre. Ele recupera a Muiraquitã, volta para o Amazonas, mas chegando lá, a sua tribo, usando a palavra usada pelo Mário, né? A sua tribo foi transformada numa imensa tapera, numa ruína, né? Macunaíma sobe, vira uma estrelinha com seu brilho lindo e inútil. Ou seja, existe, de alguma forma, dentro da antropofagia, o fim desse purismo, né? Esse purismo tribal, esse primitivismo do romantismo. O Oswald não entra nem o Oswald e o Mário entram por essa ideia, mas tampouco compram o argumento do colonizador, de que há um purismo europeu ou uma hierarquização, ibérico, uma superioridade branca europeia. Exatamente. Né? E o Macunaíma, ele é um herói sem caráter, esse é o subtítulo. Por quê? Porque ele é esse sujeito. Que ele não tem caráter no sentido que ele não tem aquela característica pura. Exato. Ele é um sujeito mutante, mestiço. Exatamente. E como diria Mário de Andrade, ou melhor, como diria o próprio narrador de Macunaíma, a gente fica por aqui. Tem mais não!